Oi gente, Elia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu li esse livro em e-book, li pelo Kindle Unlimited, ele está no Kindle Unlimited, que é a assinatura de e-books do Kindle. Eu ainda tô na promoção de R$ 1,99 ao mês, mas são 3 meses, então esse vai ser meu último mês. Eu tinha feito algum vlog sobre isso, mas aí depois eu não consegui gravar mais, e enfim. Depois eu faço um vídeo só falando sobre a minha experiência. Ainda vou continuar mais alguns meses, porque tem livros que eu realmente quero ler. Depois eu vou testar o Amazon Prime, que além de dar frete grátis, além de ter como direito ali o frete grátis de qualquer livro vendido pela Amazon, ele tem assinatura de filmes ao estilo Netflix e séries, né? E também tem alguns livros do Kindle Unlimited disponíveis nessa assinatura do Amazon Prime. O Amazon Prime custa R$ 9,99 e o Kindle Unlimited R$ 19,99. Então, dependendo dos livros que você lê, né, eu vou testar um pouco para ver mais ou menos quais livros são. Eu vi que pelo Kindle Unlimited tem algumas vantagens de se ler livros nacionais, mas calma, vamos falar sobre O Peso do Pássaro Morto agora, da Aline Bay. Bem na dedicatória, ela já coloca meio que a explicação por esse peso do pássaro morto, que é o canário que, assustado em caber na palma, morreu na minha mão. Se você não sabe, tem essa curiosidade sobre os pássaros, que às vezes a gente acaba pegando, às vezes a gente acaba aprisionando esses pássaros, e o coraçãozinho dele bate muito rápido, chega uma hora que ele morre de insuficiência cardíaca. Eu não sei se esse é o termo certo, mas é mais ou menos isso que acontece. Quando você tenta pegar um passarinho na mão, ele fica com o coração muito aceleradinho e acaba falecendo. Em uma das entrevistas que a autora deu, ela é muito acessível, então muitas pessoas conseguiram ir uma entrevista com a Aline Bay. Fala bastante também sobre o peso do pássaro morto, óbvio que foi o primeiro romance que ela escreveu, mas ela tinha vários contos escritos, e eu tô falando acelerado assim porque eu tô com medo que as crianças saiam da sala e venham para cá. Dedicatória, porque foi uma coisa que impressionou muito na infância dela, esse lance dela pegar o passarinho morrer. Então realmente teve um peso ali na vida dela na infância. O livro vai contar a história de uma mulher, é como se fosse uma biografia dos 8 aos 52 anos, e é muito louco porque a gente não sabe o nome dessa mulher, então isso já cria um distanciamento dela, e é uma coisa que também tem a ver com ela própria, porque ela não se aproxima de ninguém, assim, ela não se aproxima muito das pessoas, e eu acho que também foi uma sequência de coisas erradas que foram, ou não coisas erradas, ou infelizes coincidências que foram acontecendo na vida dela. Eu vou fazer alguns spoilers quanto à história, mas eu acredito que a forma como esse livro foi escrito é uma coisa tão diferente, assim, de tudo que eu já tinha lido. Eu acho que, óbvio, que leitores mais experientes devem ter visto isso em algum lugar, a própria Aline Bay deve ter lido alguma coisa que fosse parecida, mas logo de começo a escrita já me pegou, porque ela tem esse lance meio prosa, poesia, sabe? É uma prosa, mas ela tem algumas características de poesia. Como eu tô lendo em e-book, eu ainda fiquei na dúvida, será que meu e-book veio desconfigurado? Será que é assim mesmo? Porque aí depois você vê que tem algumas rimas, tem algumas formas assim diferentes, né? Eu até diminuí também, ó. Se a gente diminuir muito a fonte, a gente ainda vê que é uma coisa desenhada, como se fosse uma poesia, mas não dessas certinhas, né? Tipos de classificações mesmo. Então, assim, tem uma forma muito diferente de se expressar pelo texto também, pela forma do texto. A letra, por exemplo, ela vai escrever devagar, e aí ela não vai colocar só a palavra devagar, ela vai dar um espaçamento maior entre as letras, deixar a palavra numa linha só, pra gente sentir que realmente foi devagar. Além de tudo isso, assim, desses recursos, digamos assim, gráficos, né, no próprio texto, das letras, espaçamentos entre linhas, espaços, a gente sente que é uma narrativa, não é uma coisa direta. Por exemplo, é como, na minha cabeça, parecia que alguém estava contando um sonho que estivesse lembrando agora, sabe? Por exemplo, no sonho, eu lembro de um navio, lembro que tava minha mãe, e lembro navio, minha mãe, um mar revolto, céu nublado. Sabe, quando, você ainda não tem aquela coisa de, estávamos eu e minha mãe num navio, o mar estava agitado, era uma noite que não tinha estrelas, sabe, não tem essa coisa, assim, de ficar enfeitando muito a escrita. Isso influencia muito na hora de contar sobre essa personagem, que é uma personagem, assim, eu não sei se esvaziada é a palavra certa, mas desde os 8 anos de idade começa a acontecer coisa errada. Por exemplo, spoilers. A melhor amiga dela morre aos 8 anos. Ela não tinha melhor amiga, acho que era a única amiga dela, morre. E aí ela começa a aprender a conviver sozinha, e ela já começa a criar distanciamentos. Aos 17, ela tem uma turminha lá que ela anda, mas ninguém é muito assim super amigo, são os colegas que saem juntos, e ela é estuprada pelo namorado.
Ela não conta para os pais que foi estuprada, os pais a expulsam de casa porque ela engravidou, então se você engravidou, você pode cuidar de você sozinha. Mas assim, o jeito que eu tô contando é muito longe do jeito que tá escrito aqui. É uma narrativa muito distante da que tá escrita aqui, sabe? O jeito que a autora conta essa história faz toda a diferença. Eu li faz uns 2 ou 3 meses e até agora na minha cabeça tá a parte do estupro, sabe? E da morte da amiga, e do final do livro, e da forma como ela lida com o filho, e que a todo momento ela tenta se posicionar, mas ela não consegue, parece que sempre alguma coisa acontece com ela. E tem umas partes desse livro que são poesia pura, mas estão escritas em prosa. Então, pra mim foi uma forma muito diferente de texto, de como foi construído, assim, e graficamente também. Eu lembro que eu gostava muito de poesia concreta, porque ele tinha, assim, espaçamentos diferentes, e o formato do texto, né, era uma coisa assim. Mas isso daqui, cara, é uma coisa totalmente diferente. Pra mim, até agora, foi o melhor livro do ano, com certeza, né, daqueles livros que mudam um pouco a nossa cabeça. E é um livro, assim, que só acontece coisa errada. Eu fiquei bem triste, fiquei bem tocada, assim, pelas coisas que acontecem. Tem esse lance da morte, tem como ela encarou a morte. No comecinho do livro tem um curandeiro, não curandeiro, um benzedeiro, que acho que é o seu Luiz. E aí ela conta como era essa relação dela, da mãe dela com o seu Luiz. E aí eles pararam de visitar o seu Luiz, e depois de muito tempo ela percebe que ele morreu, né? Depois ela até vai lá e realmente constata que ele morreu. E é um jeito de se ler uma biografia, né? Uma biografia da mulher dos 8 aos 52 anos, bem diferente de se ler, assim. A gente tem contato com alguns pensamentos dela, né, com o que ela está pensando, e a gente vê que é uma forma até meio infantil ou meio inocente demais para se pensar. E eu acho que o final tem tudo a ver com a personalidade dela, tem tudo a ver. Depois que a gente acompanhou todos esses anos dela, a gente vê que não poderia ser diferente, sabe? É um caso de abandono, assim, de... Ela não consegue se posicionar, isso é muito triste. E eu sei que também tem muitas mulheres que não conseguem. O que me deixa mais revoltada é o fato do estupro, assim, dela não contar que foi estuprada pros pais. Deve ser uma coisa bem difícil de se contar, óbvio. Até porque o namorado dela era um cara, né, que tinha dinheiro e tal, mas não era assim tanto o caso era com ela mesmo. Eu acho que se fosse qualquer cara, em qualquer situação, ela não contaria nada, ela continuaria como foi na história do livro. E é triste, assim, porque não é só ela, né? Tem muitas mulheres que não se posicionam não só com relação a isso, né? Que é uma coisa bem extrema, né? O estupro é uma coisa muito extrema, mas em qualquer coisa, com relação à sua opinião, com relação ao que você sente. E se você quer mudar alguma coisa na sua vida, você quer, mas não quer, sabe? Você quer, mas não é coragem, não é falta de coragem, né? É uma falta de esperança total, sabe? É uma coisa triste, mas eu sei que tem. E eu achei essa parte, assim, bem triste mesmo. E, assim, como eu falei, essas partes, assim, mais difíceis da vida dela foram bem violentas, bem cruéis e cruas. E aí chega no final e a gente vai se aproximando de uma poesia, assim, no final. E apesar de ser uma coisa até drástica, triste, assim, ao extremo, trágica mesmo, né? Uma coisa bem trágica, a gente ainda sente maior suavidade nesse final. É difícil conseguir falar desse livro, mesmo com spoiler, eu não consigo contar direito. Coisa muito louca, assim, a vida inteira dessa mulher foi uma batalha e ela não conseguindo se posicionar e não conseguindo... Parece que nada deu certo na vida dela. E é triste, assim. E eu, às vezes, dei umas pausas nele. Eu lia muito, 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 até chegar a certo ponto que eu... Nossa, agora eu vou ter que parar porque é muita emoção. Eu preciso pensar o que aconteceu. Mas o que eu realmente marcou muito foi esse começo, a infância, o contato com a primeira morte, que foi com a única amiga dela, digamos assim, e depois o contato com esse benzedeiro, né, que era meio que um guia espiritual para ela, né, como criança, e aí depois a morte dele, e depois quando você acha que ela ia desencanar, ia começar a se divertir, né, era adolescente, aí teve estupro pelo próprio namorado, por uma coisa ridícula, e as coisas foram só
piorando, parece, sabe? É muito louco, mas é muito bom ao mesmo tempo. Então é um livro que a gente sofre muito, mas é um livro que, quanto à forma também, é bem diferente do que a gente está acostumado. É uma coisa bem poética, mesmo sendo prosa, e acho que eu falei isso umas milhões de vezes. E o final é muito, muito trágico, mas bonito ao mesmo tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho vários vídeos para gravar, vários livros que eu li há uns 2, 3 meses atrás. E eu tô tentando gravar vídeos agora. Então, talvez role alguns adendos no blog, talvez na hora de editar eu grave alguma coisa pra encaixar na edição, que eu tenho esquecido de falar, o que eu acho que eu realmente preciso falar. Mas o que eu tenho percebido é que depois que eu gravo, ainda percebo que tem muitas coisas a se falar, então eu tenho complementado às vezes no blog. Na verdade, fiz isso uma vez até agora, que foi no Olho Mais Azul. Então é isso, espero que vocês tenham tido paciência, que vocês de vez em quando dêem uma olhadinha no blog pra ver se tem algum complemento do vídeo. Que você seja inscrito no canal, se não for, se inscreva e até o próximo vídeo.